Então, vamos começar aí, né, o segundo podcast. Agradecer a presença aí de todos e é uma honra poder estar aqui com vocês e conversar um pouco mais sobre os nossos temas da mente aí, né? Isso aí. Isso aí. Certo, gente? Então, hoje é dia 8, né, de março, Dia da Mulher, então a gente vai agradecer Parabéns a presença pra nós. por estarem aqui, Parabéns. né? Então, Olha o privilégio dele, né? Mulherada, parabéns, Sim. vocês que estão vendo também. Ai, que Então, bonitinho. eu só peço pra não darem diagnóstico pra mim, então assim, tudo aqui tem um Obrigada. Muito bom. Hoje o pessoal da Psique também a gente deu para os secretários e a gente agradece mesmo a apoio de vocês e a que importância legal. das mulheres aí. Olha que bonito, muito bom. povo. Ó, exemplo. Isso sim, ó. Uhum. Isso sim, hein? É. Patrocínio Clínica Psique, tá? tá. Aí sim, ó. Uhum. Aqui, ó. Então, qual o tema de hoje? Então, tá na nuvem, né? O nosso tema sempre tá na nuvem, tudo sim. organizado na nuvem, né? Aham. Pra variar, né? Então, assim, hoje eu trouxe um boneco que é da minha coleção, então Ai, meu Deus. tá ali escondido, né? Então, espero que É um vocês... ursinho carinhoso. espero que vocês façam o diagnóstico, né? Não é. Harry Potter, Não, é, Harry não. Potter? Não. Ele é um boneco que, assim, pra mim é real e acho que pra mim é um super-herói mesmo, tá? E teve uma grande importância na minha vida, assim, não é o Batman, não é o Super-Homem, acho que é mais real e mais super-herói do que os super-heróis que a gente tá acostumado. Não é o Coelhinho da Páscoa, né? Abriu agora. Povo, a gente não sabe, tá? É, E a Karine surpresa? não sabe quem é? Surpresa? Não, a gente tá aí na testando mesma- as duas, na verdade, pra saber qual o grau de conhecimento delas da área, né? Assim, foi o pedido do Rodrigo, né? Falou, essas meninas estão indo bem. Então, eu sei que o Dia da Mulher não era pra testar, era pra Pô, confiar, né? sacanagem. Mas faz parte, né? Então... Uhum. Ai, ai. Mas assim, eu acho que a gente tem os nossos heróis, né? Que são os exemplos de criança, É né? verdade. Que quando a gente cresce, quer ser que nem eles, né? E depois a gente acompanha e acaba vendo o que eles passam, assim, na vida real, né? E acho que isso motiva a gente, assim, de realmente pegar os bons exemplos, né? Que tem que ser seguidos. Mas essas pessoas, quando estão, né, o super-herói ou as pessoas que a gente admira, passam por momentos de dificuldades, né? E acho que esses momentos fazem elas mais fortes e acho que a gente pode aprender com isso, né? Então, É isso aí. Sabrina, quer tirar ali? Posso? Vocês têm ideia quem que é? Não, né? Então, Ai, que animal, cara. eu trouxe um militar, né? Que pra mim Olha! Quem que é ele? Então, um militar, né? Um militar Ah, americano, sim, né? sim. Mas, ou militar brasileiro, né? Ai, Um que fuzileiro show de naval, bola. né? Ai, que animal. Então, com todo o equipamento deles, com todo o treinamento, com todo o conhecimento, né? Mas eles passam por momentos difíceis, né? A gente, né, já viu... Acho que vocês vão fazer o diagnóstico, né? Do que eles passam depois de voltar de uma guerra, depois de voltar de uma Estresse missão. pós-traumático, né? Isso. Ah, E aí passar ai, que animal. por perder um colega, né? Um companheiro de equipe. Ou o caso que eu acompanhei, o policial viu a esposa sendo morta na frente da Ai, casa meu dele. Deus. Nossa. Ai, gente. Então, assim... E os dois eram policiais, né? E ele não teve como reagir, não tava... Assim, foi tudo premeditado, né? Foi uma execução. Então, assim, tudo que eles passam para chegar onde eles estão, né? Acho que o quanto o aço, né, é forjado no fogo para que ele possa se tornar resistente, né? Então, a gente vê os vídeos do treinamento do BOP, né? O treinamento, o quanto eles sofrem, o quanto eles passam por dificuldades para chegar numa situação de emergência, eles conseguirem lidar com uma troca de tiro, conseguirem lidar com uma perseguição policial, mas tudo isso porque eles passaram por muita coisa. Senão, acho que nessa hora do momento difícil, eles não estariam preparados, né? E sabe que tu falou, né? Que chega no limite. Eu sou engenheira, né? Pô? Então, tem uma característica do material que você pode endurecê-lo quando você coloca ele ao limite da resistência que ele tem. Naquele ponto ali, ele consegue mais força ainda para continuar. Tanto é que assim, ó, por exemplo, não tem aquele que o pessoal falou que são pessoas resilientes? Então, a resiliência, né, no material, ela é uma capacidade de absorver energia sem se romper, sem quebrar. Então, você chegar no teu limite, né, aquilo vai te dar força para ser ainda mais forte, né? É o limite mais um pouco, né? Você vai além do limite, né? Exatamente. E eles passam por isso, assim, tanto o americano, né, o brasileiro, né, o policial militar, as outras especialidades, né, o civil, a gente vê isso que o quanto eles se dedicam, o quanto eles estão na linha de frente, realmente eles dão, tá na fronte de batalha, né? Ele vai ser a cara ali, né? Que vai dar a cara a tapa. Mas depois, quando ele chega em casa, quando ele acabou a guerra, né? Tá acontecendo a guerra na Ucrânia, né? Como é que é a volta para casa, assim? O que eles passam, né? Os
os flashbacks, né, dos momentos de guerra, né, e que isso define o transtorno pós-traumático, o né? TEPT. Onde você tem alguns gatilhos que vão fazer você se lembrar desses momentos difíceis. E o transtorno, todo transtorno ele gera um problema, né? Essa é a definição do transtorno, né? Então, assim, como é que a pessoa não lidou com aquela situação, com aquele momento de ansiedade, com aquele momento de trauma, e o quanto isso agora vira um transtorno para a vida dele, né? Então, ele passou por um momento difícil e isso continua, às vezes, como uma bola de neve, até chegar a um ponto de uma depressão Vai grave. desencadear várias coisas, né? Se não for suicídio, tratado. né? Sim. Ou até que é o final, né? Então, a gente vê vários filmes, né? Do herói americano, né? Que no final acabam tendo um desfecho ruim. O Sniper, né? Aquele filme, né? O Sniper, né? americano. O grande herói, né? São né, alguns aquele filmes. É forte, hein? E realmente, acho que isso é a vida real, né? A gente vê isso, assim, não precisa estar fora, né, do país, a gente vê isso com os nossos policiais aqui. Um índice de depressão, de suicídio, né? Que a gente... Alguns são afastados, né? E realmente, assim, o quanto que a gente está preparado para ajudar a nossa tropa, né? Para ajudar esses policiais, para poder fazer com que eles tenham uma melhora de toda essa situação de estresse que eles passaram, né? E não só o policial, né? Outros, os bombeiros, nas profissões, né? Um engenheiro, imagina, tá lá numa obra, cai um pedaço de uma parede, falece algum profissional. Meu Deus. O quanto que é um estresse isso para a carreira da pessoa, né? E o sentimento, às vezes, de culpa que vem aí junto, né? Que a pessoa vai carregar, né? Por que eu não fiz algo diferente, né? Então, ir trabalhando tudo isso que vão sendo distorções mesmo cognitivas de pensamento, que vão vir aí diversos sentimentos e comportamentos ruins junto com ele. Pergunta. O que é uma distorção cognitiva? Distorção cognitiva são padrões de pensamentos disfuncionais que nós vamos acarretando ao longo da nossa vida. Muitos vêm desde lá da nossa infância. Então, é que assim, dentro da psicologia existem várias linhas, várias teorias para você seguir, né? Por exemplo, eu trabalho com a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Então, a TCC, ela parte do princípio de que todos nós adoecemos psicologicamente por conta de padrões de pensamentos disfuncionais. Então, por exemplo, uma distorção cognitiva é esse pensamento disfuncional, é uma cognição distorcida. Então, às vezes, é um pensamento... falando, né, mais no senso comum, negativo em relação a algo. É tipo uma crença na cabeça estabelecida, né? Então, por exemplo, assim, às vezes eu tenho um pensamento, uma distorção cognitiva de incapacidade. Então, se eu me sinto incapaz, se eu penso que eu sou incapaz, esse pensamento vai gerar um sentimento ruim de tristeza, de desânimo, de inferioridade, enfim. E esses sentimentos ruins vão gerar um comportamento ruim também. Então, às vezes vai ser aquela pessoa que não vai aproveitar as oportunidades da vida, né, que vai se isolar, enfim. Então, basicamente, tudo começou por conta desse padrão de pensamento, né? Então, tem vários, né? Tem leitura mental, às vezes aquela pessoa que, sei lá, ela chega toda semana na clínica, a secretária dá bom dia pra ela super sorridente e simpática. Hoje ela chegou ali, a secretária deu um bom dia sério. Se a pessoa tem a distorção cognitiva da leitura mental, ela já vai pensar assim, a última vez que eu vim, eu fiz alguma coisa que ela ficou brava comigo. Porque eu não consigo cultivar nenhuma amizade mesmo, ninguém gosta de mim. Então ele vai por uma onda, sabe? Então esses pensamentos vão gerar sentimentos ruins que vão gerar comportamentos ruins também. E é distorcido, né? E é distorcido. É distorcida. Né? E talvez no estresse pós-traumático a distorção é achar que ele nunca vai melhorar por aquilo que ele passou, né? Sim. Que aquela situação de guerra vai continuar, né? A perda, ver o amigo morrendo, né? O companheiro morrendo no acidente. A gente vê policiais sendo atropelados, né? Então, imagina para quem estava junto ali na ocorrência, né? Então, olha, acho que essa situação nunca vai melhorar. A gente vê isso em um paciente depressivo, né? Eles sempre estão achando que aquilo ali é o fim da... ele não vê solução, né? É o fim né? da carreira, que não tem como melhorar. E é tão interessante que essas distorções cognitivas, esses pensamentos, eles vêm de uma forma tão enraizada, é algo tão forte que para a pessoa é uma verdade absoluta aquilo, que realmente é real. E daí, através de técnicas, daí na terapia, né, na psicoterapia, a gente vai trabalhando e mudando esses padrões de pensamento para pensamentos mais funcionais. E quanto tempo você fica numa terapia dessa com o paciente? Assim, olha, a questão assim, do tempo é muito relativo, porque depende muito de cada demanda. Às vezes tem paciente que vem, sei lá, com uma queixa, uma demanda, e às vezes você começa a trabalhar aquilo e vê que é algo muito mais profundo, né? Mas assim, a TCC, ela é muito bacana porque ela é uma terapia mais rápida e mais objetiva, porque ela traz muita técnica, muito material, sabe? Então assim, tem pessoas, né, enfim, às vezes 3, 4 meses já tem uma boa melhora, sabe?
Deixa eu perguntar uma coisa. Como que... Tá, eu sei que o estopim, né, do estresse pós-traumático é uma situação, um trauma, um luto ou uma situação em que a pessoa, tipo, né? Mas como que ela sabe que ela tá com isso? Quais são os sintomas, assim, por exemplo? Pra eu saber se tá Pode com ser um estresse. aumento da ansiedade, de estresse, né? Uma depressão, porque às vezes a pessoa ela não vai vir já achando, sabendo que ela tá com TEPT, com transtorno de estresse pós-traumático. Ela vai vir com outros sinais, que de quando você começa a trabalhar, você vê que a base é o transtorno de estresse pós-traumático. Tem alteração do humor, né? É, Alteração do sono, né? do Eles vêm com sono, insônia. Às vezes o sim. paciente chega pra gente com uma queixa assim, uma insônia. Uhum. Aí, então dá um remédio pra ele dormir e tá tranquilo. Mas aí você vai ver, não, mas o que aconteceu? E às vezes eles não falam, né? Porque o evento é tão marcante, Sim. assim, pra eles do trauma que ele tenta evitar, relembrar essa situação, É, né? ele foge, né? E a mente acho que tenta reprimir também, né? Então, você vê que ela tenta reprimir, mas em alguns momentos, por exemplo, ele tá dormindo, ele Ele foge, flashback, ele foge. tem o sonho Aham. do que aconteceu, né? Sim. Então, assim, o quanto a gente não tem o controle da nossa mente, Não. né? Uhum. É E- inconsciente, né? É o subconsciente. É o subconsciente. inconsciente. Isso Uhum. mesmo. Isso aí. Então ele tá lá dormindo e de repente vem aquela explosão ou Sim. aquele tiro, né? Uhum. Acho que é comum eles também terem os gatilhos. Por exemplo, você tá na rua e você foi vítima de um assalto, né? Algum familiar. Eu tenho pacientes que levaram um tiro na cabeça, né? E a família ele levou foi um caso grave, foi 3 tiros de perfurações de arma de fogo, uma no cérebro, atingiu, atravessou o cérebro. E 2 meses depois a família foi assaltada de novo. Nossa. Ai, Aí, gente. imagina a esposa, o marido, né, grave, com uma sequela, que estava em recuperação, recuperou, grávida, e aí com os dois, foi assaltada e Nossa. ele teve que tirar os 2 filhos do carro para poder Uhum. que o cara levasse só o carro. Mas imagina se mais um tiro, mais um tiroteio, mais um barulho. Imagina. O gatilho daí desencadeado para isso, né? Uhum. Então, mas é assim, uma coisa física, né? O paciente sente, né, o mal-estar, a taquicardia. Pode ter uma crise de pânico, né? Isso, sudorese, sim. é uma sensação ruim, né, e física. É uma Ele sensação de tem morte sintoma, muitas ele tem vezes, sintoma. né? E eles chegam pra gente no hospital achando que estão morrendo. Sim. E daí, às vezes, a gente acaba não valorizando muito, né? É um pânico, o paciente não vai Sim. morrer de pânico. Mas pra ele vai. A Vai. sensação que ele Cara, tem... que loucura. É por isso que aí a diferença, né, de uma crise de ansiedade e a do pânico, né? Ansiedade, os sintomas até que são parecidos, só que no pânico vem a sensação de morte. A pessoa realmente acha que ela pode morrer. Cara, eu achava que era a mesma coisa. Não. Pânico No- e ansiedade. Sim, tipo assim, uma crise de ansiedade, às vezes a Olha. pessoa tem só um taquicardia, uma sudorese, uma respiração superficial, né? Que loucura. E não no sabia. pânico, a pessoa, ela acredita realmente que ela tá morrendo, que ela tá tendo um infarto. Que ela não consegue respirar, daí a gente coloca o oxímetro, a gente atende emergência, ambulância, Sim. então assim, eles chegam, não tô respirando, não tô conseguindo. A gente põe a saturação, tá normal. 96, 97. Aí você mostra pro paciente, se tá normal. Não, mas o ar não tá entrando, Aham. assim, eles não conseguem sentir a respiração Sim. normal, né? Que eles falam, não, meu peito fechou, Que não loucura, né? respiro. E sabe o que é interessante, né? A gente fala, né? Doenças psicossomáticas, né? Uhum. Da onde que vem? O que é a origem da palavra psicossomática? Ela é a mistura de psique, que é a alma, né? E soma, que quer dizer corpo. Então, são doenças da alma, né? Que elas acabam afetando o corpo. Que vai Então, pro se for corpo. ver alguma coisa na cabeça, que acaba demonstrando fisicamente no corpo. Sim, tem pessoas que às vezes têm Gente, alergias isso é de muito louco isso aí, pele, gente. em situações de estresse, de Isso é ansiedade. muito louco isso aí. Um dos pacientes que eu peguei com estresse pós-traumático grave, ele chegava com luva na mão, assim, Olha. e a sensação da temperatura fazia mal para ele, assim, do ambiente. Então ele vinha mesmo no verão com luva de lã, todo de preto, na cadeira de rodas, e o exame neuroeixo, a ressonância de crânio, cervical, lombar, 100% normal. Assim. E passava por vários especialistas, todos com o mesmo diagnóstico, né, uma doença psicossomática, né, e por um estresse, assim, que acho que só quem passou por isso, né, consegue Sim. entender a gravidade, né, de você ver um familiar sendo assassinado na sua frente. Nossa, Ai, é muito gente. pesado. Então, aí a gente tem aquele momento, realmente dá para entender porque assim que ele não vai se recuperar, que a gente não vê uma recuperação. Claro, com terapia, com medicação, tem uma chance. Sim. Mas você olha para aquela pessoa, você fala assim, não tem como ele recuperar. Uhum. Mas aí tá o papel assim da pessoa buscar ajuda, um grupo de amigos ao redor, de familiares levarem essa pessoa até ajuda, darem um apoio. Uhum. E acho que não desistir, né? A gente não pode realmente
chegar, não, o diagnóstico é esse e o prognóstico é 0, assim, não tem chance. Então, a terapia, a medicação, hoje eu falo assim para os pacientes, Deus deu esse dom pra gente, né? Deu a capacidade, a gente estudou, a gente se dedicou para isso. Sim. E a gente pode tentar fazer diferença na vida de alguém. Acho que esse é o objetivo, né? E isso está na Bíblia, né? Sim. Quem pode fazer o bem e não faz, está pecando. E acho que o juramento de Hipócrates que a gente faz, realmente de no máximo possível tentar ajudar alguém, né? Com todo o juramento completo, mas o resumo acho que é isso, né? Você fazer a diferença na vida de algumas pessoas. Então, na psicologia a gente vê isso da mesma forma, né? O quanto você pode se dedicar para aquela pessoa ter uma vida melhor. Sim. E a mesma coisa no dinheiro, né? Você vai fazer uma obra para que as pessoas vivam bem naquela obra, que elas tenham uma casa, né? Tenham um lar e sejam felizes, né? Sim. Do que você faz uma obra que você economiza material e começa a ter E depois se goteira, incomoda. e vira... Assim, vão virar nossos pacientes, né? Então, assim, a gente quer paciente e não quer, entendeu? Sim. A gente não quer que isso aconteça. Mas se acontecer, a gente tem aí pra ajudar, né? Então, daí... Exatamente. faça direitinho as coisas, né? Controle direitinho. A minha engenharia, eu não sou engenheira civil, né? Mas o pessoal da civil mesmo passa dor de cabeça. A minha mãe, inclusive, não tá. Enfim, isso agora já não. A gente tava fazendo uma obra, eu tava reformando a casa dela, gente. E aí tem um telhado todo diferente, assim. E o telhado começou a baular. Baulou o telhado. Foi trocado, tudo, tem essa sarrafa, estrutura, mas baulou de novo. E na terceira vez ela tava desenvolvendo, não sei se uma crise de ansiedade, alguma coisa assim, só por causa do telhado. Então tava pronto, já tava arrumado, e ela tinha essa situação, tipo, não sei se é ansiedade, porque ela não tinha desejo de morte, mas ela teve alguns estopins de ansiedade, de crise de ansiedade, porque ela pensou, ai meu Deus, o telhado vai cair, vai começar, que coisa louca, né, gente? Uma das distorções que é bem comum em pessoas muito ansiosas, com transtorno de ansiedade, é a catastrofização. Então a pessoa vê às vezes uma situação simples, aquilo para ela é uma catástrofe. Sabe, ela já vê o pior do pior acontecendo, e para ela aquilo é real. Isso é uma distorção cognitiva. É uma distorção cognitiva, catastrofização. Mas pode ser um exemplo hoje, que a gente tá vindo podcast e teve alguém que mandou mensagem que ia chover, que não ia dar pra vir, porque o Joinville ia ficar ilhado. Você acha que... não quero... Não precisa citar nomes, né? A gente tenta evitar o máximo possível, né? Tem um diagnóstico, a gente não quer que isso aconteça, né? Mas... Uma sacanagem, né? Acho que você pode estar caminhando para esse diagnóstico, né? Sim, já é um traço. Eu achei que era só uma desculpa para não vir para o podcast. Agora a gente vê que é um problema. Então... gente, mas é que assim, né? Daí tá, às vezes tu confronta o paciente. Tá, aquilo é real pra ele, tá? Vai chover, vai alagar Joinville. Tá, mas que fato você tem que comprove que isso vai acontecer? Em Joinville é bem comum, né? Então, mas aí você... Mas não é um fato que comprove, né? Tem uma probabilidade, isso. Mas não é... Qual que é a frequência disso, Exatamente. 4, 5 por ano, Sim. né? Então, assim, por exemplo, num processo de terapia, é esses confrontos que a gente faz com o paciente. Para trazer ele pro racional. Porque ele tá puramente emoção ali, né? Então, a gente precisa fazer com que ele racionalize as coisas, que ele raciocine de uma forma mais real, né? Sem a fantasia ali do medo, né? Da distorção. Mas isso é o copo cheio e o copo vazio? Ou não? É mais que isso? É mais. É mais do mostrar que realmente não é meio a meio. Talvez é mais 90% bom e 10% ruim. Isso, exatamente. Tanto que tem técnicas, as pessoas têm que levar pra casa, escrever, monitorar pensamento. Eu já fiz isso aí. E o Sim. negócio é tão louco que ela é uma estrutura de pensamento. A Bíblia fala, né, dos sofismas da mente. Eu acredito que essa distorção cognitiva, ela é um sofisma na mente, porque é algo que se torna verdade pra ti. Exatamente. Aquilo é verdade, entendeu? Não é um pensamento tal. Aquilo é a certeza. Por exemplo, tem uma outra distorção que é a maximização e minimização. Por exemplo, assim, às vezes eu atendo muito adolescente que vem, né, lá, tá no terceirão, enfim... eu sou péssimo, eu não vou conseguir passar no vestibular e tal. Tá, mas por quê? Porque na matéria tal eu tirei 6. Tá, mas e todo o resto? 8, 9, 10, tudo bom. Não, mas o foco da pessoa fica lá, minimiza o resultado positivo e maximiza o negativo. Entende? Então ela tem esse padrão de olhar as situações. Pra mim, do vestibular, assim, o que... Eu não passei de primeira, né? Passei no segundo ano. Mas o que me ajudou foi ter feito a prova longe. Foi a primeira prova que eu fiz fora de casa, assim, fora da minha cidade. Vim pra Joinville fazer a prova, né? E passei. Então, assim, acho que tirar do ambiente de estresse ali, da cobrança da família, meus pais, sim, ele não passou de novo. Aí já tava me inscrevendo no próximo terceiro ano de cursinho, né? Então, segundo ano de cursinho. Então, assim, vira uma pressão. E a partir do momento que eu fiz a primeira prova fora, com tranquilidade, assim, aproveitando
um lugar, uma cidade diferente, conhecer. Aí eu vim um dia antes, conheci a faculdade, pô, me animei, assim, o diretor da faculdade estava lá, o Dr. Edson, até hoje tenho o maior carinho e respeito por ele, o Dr. Edson Campos, é um oncologista, né? Ele me mostrou a faculdade, falou, não, cara, vai aí, você vai gostar. E foi leve, né? Sim, isso deu assim, aquele empurrão que eu precisava para estar. Até hoje ele fala, pô, você chegou lá todo agitado, preocupado com a prova, assim, não, pô, vai conhecer a faculdade, vai ser legal. E isso foi um empurrão, assim, foi uma coisa que fez um divisor de águas para mim, assim, eu acho que é aquilo que a gente tá, né? Não, vai ser difícil, concorrência aí, 1000 candidatos para 50 vagas. Nossa, eu já trabalhei muito com jovens, adolescentes, enfim, que estão ali na fase de cursinho, né? Como a ansiedade, né, que vem junto com essas distorções cognitivas atrapalha totalmente o desempenho. Tá, eu vou perguntar uma coisa pra vocês, então, nessa área. Na época do meu doutorado, eu apanhei muito, né, nas provas. Porque a UDESC, gente, a UDESC é um negócio assim, que é um negócio, né? Desabafa aí, a gente tá aí pra... Estamos pra ouvi-la. O UDESC é nível hard, tá, gente? E aí, o que acontecia? Eu criei, tipo, um trauma. Eu sabia toda a matéria, eu ensinava pros meus amigos, mas chegava na prova, gente, eu tirava nota baixa. Me dava branco, me dava um nervoso, me dava um desespero e tal. E o que eu comecei a fazer? Aí peguei um livro, eu gosto de ler, né? Daí teve um livro lá, Como Passar em Provas e Concursos, tal. Peguei o livro, comecei a ler. E aí, tinha um capítulo do livro que falava em PNL, Programação Neurolinguística. E aí tava, o pessoal que sofre com branco na prova, não sei o quê, tu tem que começar a reprogramar o teu cérebro. E aí tu começa a dizer assim, pro teu cérebro, a prova, ela vai mostrar somente o que eu ainda não sei e que eu preciso aprender. E prova é algo bom. Por exemplo, uma prova pode te trazer uma promoção na empresa. A prova pode te dar a oportunidade de entrar numa faculdade e mudar de ciclo de vida. Sim. E aí, gente, eu fiquei igual uma louca, mas parece engraçado, mas é verdade. Eu fiz isso, tá? Coloquei na minha parede, toda vez que eu estudava, eu começava a falar, prova é bom, prova é bom, prova é bom, prova não sei o quê. E eu comecei a repetir aquilo. Mas, gente, não é que funcionou. Cara, eu não tenho mais treta com pessoal que eu trabalhava... Mas você não começou a colar, né? Desculpa. Não cola. Então, sem cola. Não, tá. eu aí não colo, ela fez toda a programação, então ela começou a colar, né? Então, assim, eu vou até falar uma coisa desculpa pra vocês. interromper. Eu vou até falar uma coisa pra vocês. Sabe que uma vez na vida, eu fui colar, né? Fiz técnico, aí fui no técnico, gente, eu era muito... Professores, prestem atenção, aí tá gravado. Quem foi a professora? Professora hoje em dia, né? Professora, pensa. Gente, aí eu coloquei a escola dentro do moletom. E eu tansa, porque eu não sabia colar, né? Fui conversar, o professor já pegou, que é isso? Não sei o que, já pegou todas as colas. Foi por água abaixo, a primeira cola. Nunca mais colei. Mas também, porque eu gosto de bom. aprender. Eu gosto de aprender. Então, no caso, por que sabotar, né? Não adianta, se tu cola, tu tá se sabotando. E essa questão de provas é bem interessante, daí com o pessoal do vestibular, eu sempre perguntava pra eles, o que o vestibular representa pra você? E todos falam assim, é uma coisa horrível, é ruim, é um sacrifício, uma coisa horrível que eu tenho que passar. Daí eu trabalhava a questão de mudar essa visão em relação ao vestibular. Não, mas tu tem que ver isso como algo bom, né? Então a gente usava técnicas e estratégias, né? Pra mudar esse padrão de pensamento. Porque se você vê como algo ruim, qual que é o sentimento que você vai ter frente àquilo? Aquele monstro. Exatamente. Coisas ruins. Exatamente. E vai te bloquear, vai te travar. Então, mas a reprovação é um trauma. E aí depois você vai ter que fazer de novo, né? O vestibular de novo. Então é um evento pós-traumático. Você vai ter que ficar um ano inteiro novamente esperando, né? A gente, na nossa época, não tinha vestibular tanto no meio do ano, né? Então a gente esperava um ano inteiro sofrendo para uma semana. E às vezes naquela semana aconteceu alguma coisa que você estava mais estressado, algum problema familiar. Então, assim, o quanto você tinha que estar bem para poder naquela semana dar tudo certo. Ou às vezes eram 1 ou 2 semanas no máximo, assim, que você tinha de tempo para fazer prova, né? Então, o quanto é difícil. Pra gente, assim, a gente acaba a faculdade, passou na faculdade, beleza, acabou a faculdade, aí você tem a residência, que é mais uma prova que também, a mesma coisa, são, sei lá, 100 candidatos, 2 ou 3 vagas. Ainda menos do que a faculdade, porque são 1, 2, 3 vagas de residência. Então, daí você já passa por tudo, foi o vestibular, agora vem a prova de residência de novo. Você, assim, já vai sofrendo. E é cada, sei lá, 6 anos da faculdade, 4 anos da residência. Então, o quanto que a gente se dedica, né, para poder passar, para poder estar ali. Só que daí isso faz a gente mais forte, entendeu? Da gente chegar com um paciente grave e eu não ter medo daquela situação, de eu saber que eu posso fazer a diferença da vida da pessoa baseado em tudo que eu passei e tudo que me fortaleceu. Eu tenho exemplos de acidentes, né, de
o da Serra Dona Francisca, com uns 50 vítimas, né? De a gente conseguir chegar lá, gente, eu e meus aquilo lá colegas do aquilo lá bombeiro, foi- e a gente entrar no ônibus, né? Tirar as vítimas que estavam vivas, né? Eu recebi uma mensagem recente da Alana, né? Que tava com um filhinho, nasceu depois do acidente, e ela agradecendo tudo que a gente fez por ela. Nossa. Então, assim, isso não tem preço. Uhum. Mas na hora, teve gente que não conseguiu entrar no ônibus, teve gente Uhum. que não conseguiu, assim, situação, né, do estresse, olhar e ficar, não, deixa alguém entrar porque eu não vou Uhum. entrar. E aí o pessoal do bombeiro e da polícia militar foram quem entrou primeiro e a gente conseguiu tirar as vítimas que sobreviveram. Mas aí eu vejo o preparo do pessoal da polícia militar, né, Sim, do bombeiro também. de ser Na situação- racional na naquele momento, situação, né? senão a gente não chora. Uhum. Chega em casa, o macacão cheio de Ah. sangue, assim, Uhum. você começa a lembrar tudo que passou, a gente, assim, desaba, né? Uhum. Mas na hora, a gente Que não loucura, pode. A né? gente tem É uma que carga de embora. adrenalina. É É adrenalina, adrenalina. né? Que dá uma... Não, eu acho que você tem o pico de adrenalina, mas você tem muito, assim, ó, eu preciso fazer a diferença na vida É um da pessoa. foco, assim, né? Você tem que, Uhum. assim, ó, eu sou o porta-aviões, né? Eu tô ali preparado, estável para receber quem vai estar perdido, tá pousando, tá sem combustível, tá abatido, né? Ferido, e eu vou fazer a diferença. Tu sabe que tu falando assim, eu tava lendo agora nas férias aquele livro da tragédia lá da Boate Kiss. Ah, sim. Gente, que loucura aquilo ali. E aí teve muita gente que teve essa questão do estresse pós-traumático e tal. Uhum. E aí, né, tu falando agora, tu me fez lembrar a moça que estava ajudando lá, acho que ela não era bombeira, ela era uma voluntária. Eu não me lembro o que ela era, que ela comentou que aí todo mundo, os policiais, todo mundo, quando entrava lá, que via na boate, né, aquela situação, todo mundo saía chorando, não conseguiam e tal. E aí ela também ajudou na questão dos corpos, Uhum. de levar os corpos até o ginásio e tal. E aí ela comentou a mesma coisa, ela falou assim, ó, eu queria chorar também, não queria estar ali, mas alguém precisava fazer. Sim. Sim. E foi o que eu falei com todo mundo dentro lá, com os policiais, e ela chegou e ela falou com todo mundo, ela falou, gente, isso precisa ser feito, Uhum. por mais que doa. Mas aí eu pergunto pra vocês, gente, por exemplo, um médico que passa por uma situação dessa, tu não pode desenvolver um estresse pós-traumático? Eu acho que alguns dias depois do acidente a gente lembrava, sempre que alguém comentava, a gente lembrava dos fatos, dos flashes, né? Eu tirei uma criança de 1 ano de idade em óbito, né? Então eu carreguei no meu colo, assim, e escondi pra ninguém mais ver isso. Pra não virar um estresse maior ainda no meio da situação que já tava um caos. Então um amigo meu também abraçou, a gente foi lá, levou direto pro carro do ML. E uma das crianças que eu levei pro hospital, ela chegou chorando, pedindo pela mãe, e entrou em insuficiência respiratória e faleceu. Então, assim, daí você vê o choro da criança, você ouve o choro da criança, assim, você tem aquela fato marcante, assim, né? A gente parece que tá ainda naquele momento. Só que daí a gente lembra das pessoas que a gente pode ajudar, né? Hoje, vendo a situação da outra menina que já tá com filho. Então, assim, as vidas que foram perdidas, mas vidas, assim, a partir daí nasceram de novo, né? Então, mas você tem que aprender, assim, eu acho que uma coisa que ajuda muito, a gente tem isso tanto no bombeiro, o pessoal da polícia, comentar muito depois do que aconteceu e se ajudar, né? Ó, legal, pô, salvamos aquela vida, pô, a gente tava no lugar certo, na hora certa. Teve muitos voluntários que vieram de casa, né? E realmente isso fez a diferença. Então, assim, você comentar, pô, aquela menina lá vai sobreviver. E eu tive ainda o prazer de levá-la pra honra, né? Na verdade, de levá-la depois pra casa com um avião aérea. Eu tava de plantão em Curitiba. Ai, que Não, legal. Olha caiu no só. dia gente. que eu tava de plantão lá, a gente recebeu o chamado que tinha que levá-la aqui de Joinville pra União da Vitória. Daí eu vim Que com o avião legal. buscar ela e falei pra família, assim, ó, foi eu que tava no acidente, eu tirei ela. Ai, que Nossa. animal. E aí, nossa, os pais abraçando, assim, daí tudo que você passou vira assim, pô, parece que Deus te colocou naquele dia, não. Hoje eu sei que vai estar em plantão em Curitiba e é o dia que ela vai de alta, assim, então, pô, parece um reconhecimento, assim, pô, Deus te dando uma honra, assim, um presente, né? Pô, olha tudo que você fez, você saiu de casa, foi chamado imediatamente, você não pensou 2 vezes, né? Não, Tu foi lá ajudar. tô saindo, tô indo lá ajudar, né? Então, acho que Deus honra isso, né? Eu vejo muito como, de novo, né? O Rodrigo vai depois pagar um pé, o bom samaritano, né? Tá lá. Sim. Mas, assim, ele tava lá, a atitude dele foi ajudar. E depois ele ainda fez mais do que esperavam dele, foi lá, pagou o hotel, pagou o tratamento, né? Da pessoa, e ninguém esperava isso dele. E o reconhecimento dele de chegar em casa e poder falar, imagina o bom samaritano chegando e falando pro filho dele, pô, olha só o que eu fiz hoje, ajudei alguém, pô, botei a pessoa no hotel. O quanto isso é um exemplo pro filho dele, né? E eu vejo isso no pessoal né? Quantos exemplos eu tenho na polícia, né? De amigos e que eu falo, pô, eu quero ser que nem esses caras, que são, assim, a ética ao extremo, assim, a confiança ao extremo, né? O Coronel Rezoff é um baita ser humano, assim, o quanto
um exemplo de integridade, assim, pô, quero ser que nem eles, né? Então, do bombeiro, a mesma coisa, vários exemplos, né? O Valdinei, que entrou comigo no ônibus lá. Então, assim, eu era acadêmico quando ele estava na ambulância, eu aprendi muita coisa com ele. E naquele dia a gente pôde realmente fazer a diferença com tudo que ele me ensinou, assim. Sim. Então eu falo, pô, eu tenho como um professor, como um amigo, e naquele dia ele estava junto comigo, assim. Então a gente foi os 2 primeiros a entrar, junto com o pessoal da PM, e isso fez com que acho que eu tivesse força, assim, para estar junto, porque eu confio em alguém, né? E aí a gente vê isso do americano, né? E do brasileiro, ninguém será deixado para trás, né? Então, quanto a equipe para eles é uma família, e o quanto isso ajuda, mesmo no estresse pós-traumático, eles vão buscar apoio na equipe, né? E isso vai fazer a diferença para eles. Interessante isso que tu comentou, normalmente lá com o pessoal lá da igreja e tal, né? Que o pessoal que vem conversar comigo, eu comento assim, se a gente tem, por exemplo, se tu comer alguma coisa que te fez mal, o que o corpo vai fazer? Quando tu come alguma coisa que faz mal? Ele vai tentar Vai rejeitar. Ele vai expelir, ele vai expelir. Sim. Porque existe algo dentro de ti que tá fazendo mal. Algo estranho. Algo estranho. Tem que tirar aquilo lá. Vai sair de alguma forma, né? O vômito, enfim. Sim. Da mesma forma, são as situações ruins que acontecem com a gente. A gente precisa colocar pra fora. Exatamente. E é isso que tu comentou que o pessoal faz, né? A gente precisa externalizar isso, abrir aquilo. Então, não tá te fazendo bem uma situação, estresse pós-traumático, alguma coisa. Abre teu coração, né? Então, conversa com as pessoas, procura ajuda, né, técnica, pessoal que é psicólogo, quem manja, né, gente? Ou então até um amigo, né? Um parceiro, um companheiro, mas o importante é vomitar. Coloca aquilo que tá fazendo mal pra fora, né? Tudo aquilo que que assim, o ser humano tem essa tendência de meio que querer colocar algo embaixo do tapete, né? Ah, isso é doloroso, eu não quero mexer, né? Às vezes até meio que inconsciente isso. Só que uma hora o tapete aquilo vai saindo debaixo do tapete. E quando aquilo vinha, às vezes vem de uma forma muito pior. Sabe o que eu falo também? Eu falo assim, ó, povo, a gente não pode soterrar as nossas emoções. Eu, rainha, de fazer isso agora, eu não sou mais. Perdi meu trono, glória a Deus por isso. Saiu. Mas eu tinha essa mania. E até gente que é cristão, né? Sim. Ah, não pode ficar bravo, não pode irar, não pode... Calma. Entendeu? A gente pode, só não pode pecar, né? Mas o que a gente faz muito? Soterra. Só que aquela coisa, não dá pra enterrar o que tá vivo. Porque vai ter uma hora que a mãozinha... não tem. Eu não vou dormir essa noite. Pois é, eu fiquei com medo agora. Que tá vivo, meu povo. Porque aí o que acontece? Uma hora sai. Vai vir pra fora. Coisa, se não vem, uma hora vai sair. E vai sair muitas vezes muito pior. Muito eu sei por experiência própria. E se não vem de uma forma, sei lá, de um transtorno psicológico, algo assim, pode vir fisicamente, né? Sim. Através de doenças, né? Enxaqueca. Ou doença psicossomática mesmo, né? Uma doença que às vezes não é nem real, mas... E a dor de cabeça, sim, tem um mecanismo, né? Cerebral, de dilatação, de algumas também, as veias e artérias da meninge, né? Tem um mecanismo científico para explicar, mas tem coisas que, assim, da enxaqueca é bem documentado, mas a cefaleia tensional, que é pelo estresse, não tem, assim, tanta comprovação do quanto é, e a gente sabe que a tensão nisso desencadeia. Então, e aí você pode ter isso, né? Da enxaqueca e da cefaleia tensional. Então, uma coisa vai levando a outra. E aí, você tem que buscar o tratamento, tanto da parte emocional, né, para melhorar a tensão, melhorar o estresse, e da parte química, né, para fazer o tratamento profilático para evitar as dores de cabeça. Maravilha. Tá, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Então, o estresse pós-traumático, ela é uma doença psicossomática. É considerada? É um transtorno psicológico, né? Psiquiátrico, né? Que vai ter como comorbidades. Vai desenvolver algumas comorbidades. Mas não deixa de ser uma psicossomática. É uma emoção traumática que tu passou. Sim. E que reflete no corpo. Sim, pode, tanto com a ansiedade como o mal-estar, né? Depressão também pode ser também? Sim, pode gerar hipertensão, né? Eles podem ficar hipertensos, né? O paciente que era um jovem, normal, volta hipertenso, desencadeia alguns outros distúrbios metabólicos, né? Uma diabetes descompensada. Eu li isso no livro. Mas assim, geralmente já tem uma predisposição. Daí aquilo desencadeia. Tem uma questão genética ali. Ele não... sempre a pressão dele foi normal, de repente vai voltar no dia seguinte, outra pressão tá alterada. Não. Mas é uma somatória de... uma bola de neve, né? Que vai evoluindo e vai desencadear até eventos graves. Até pode chegar ele tem uma predisposição a ter um infarto e aquilo lá vai gerar para ele um momento... Sabe que eu li num livro, tem um livro que se chama Emoções Mortais. É um médico americano. E aí ele também é cristão.
E aí ele começou a ver o quanto as emoções das pessoas não tratadas geravam outras doenças. E aí é muito legal, porque ele faz toda a explicação do cortisol no organismo e tal. E aí o que gera aquele cortisol sendo liberado a longos períodos. E aí ele comentou a questão da pressão alta, coração, problema no coração. Tudo se, né, ele falou, se, né, o estresse não tratado, a longo prazo, essa desregulação na questão hormonal do corpo, a parte metabólica, acaba trazendo, por exemplo, Vai gerar um problema no coração, gente. Exatamente. Entendeu? Pressão alta, essas paradas, olha que loucura isso. E junto com isso, nessa fase de estresse, eles acabam, eles eliminam o convívio, né? Ele vai ficar mais isolado, né? Não vai conviver tanto com as outras pessoas. Ele acaba não fazendo atividade física, né? Ele vai ficar mais Exatamente. sedentário mesmo, e aí tudo isso vai virando uma Piora, bola de aí neve, piora. entendeu? Uma coisa vai puxando a outra. Tá? Então, daí, o quanto que a gente sabe, né? Uma atividade física, o quanto que é bom a liberação de endorfina, o quanto você tem esse bem-estar de estar num grupo jogando vôlei com os amigos. Você não tá só jogando vôlei, né? Fazendo atividade, você tá rindo, você tá se divertindo, pegando no pé. Vou mandar a galera do vôlei lá do bola que a gente faz. Isso eu acho que faz uma grande diferença, né? E uma coisa que você comentou ali, né, do quanto depois do estresse é você ter amigos, né? Hoje o que mais eu vejo é quanto você tem 1000 amigos no Facebook, no Instagram, 10 mil, mas quantos amigos você tem que você pode chegar e ligar pra ele e falar, cara, não tô bem. Eu passei por uma situação de estresse, pô, acho que as coisas não estão indo bem, né? Acho que você conta nos dedos, ou o que eu vejo hoje, talvez pessoas não tenham nenhum, assim, nenhum amigo que você pode bater assim, não, vou ligar, o cara vai me atender 2 da manhã, e se precisar ele vai vir aqui em casa, e ele vai me dar um abraço, ele vai conversar comigo, ele vai me ouvir, e vai falar as coisas que eu tenho que fazer certo. E sabe que eu me preocupo muito, eu sou professora, né, gente? Então, eu sou professora de faculdade, e eu me preocupo muito, porque assim, ó, eu vejo cada vez mais os alunos introspectivos. Então, qual que é o ponto, né? É muito celular, redes sociais. E aí, o que acontece, gente? Estou falando hormonal, né? Sistema hormonal. Não libera mais a questão da ocitocina, do contato físico, da parceria. E, entendeu? E o quanto isso impacta, por exemplo, na saúde mental das pessoas. Entendeu? Essa questão do isolamento, só a rede social, e essa questão da amizade também. Às vezes não tem nem mais amigos, gente. Hoje um aperto de mão, um abraço é virtual. Manda lá. Exatamente. E recentemente eu vi uma abordagem de perto da PM. Eles pegaram um assaltante ali na BR, tava um helicóptero, 10 viaturas. E eu tava perto, tava indo pro consultório em São Francisco. E logo depois do final do desfecho, pegaram, né, os ladrões. E os caras se cumprimentando, apertando as mãos e, pô, batendo nas costas. Falaram, pô, bom trabalho, fizemos tudo certo. Assim, o quanto isso... Reconhecimento, né? Mas você tem o contato físico, né? Pô, falar, pô, cara, não foi por telefone, ou o cara não botou na rede social, ó, fizemos isso hoje. Não, o cara tava lá e, assim, os amigos apoiando, assim, né? Então, acho que isso dá força, né? Mas eu me preocupo muito, eu falo isso pros pacientes, assim, que o quanto você tem alguém que você pode conversar, que você pode te ajudar, o quanto você tá um grupo para fazer atividade física, um hobby, um trabalho voluntário, né? O quanto que a gente ganha, a gente mais ganha do que a gente dá, né? No trabalho voluntário, né? E tá lá rindo, se divertindo, a gente tenta ter isso no ambiente de trabalho, né? Fazer um ambiente de trabalho mais legal, tá sempre brincando com alguém. Claro, tem situações de estresse que a gente não consegue, né? Momentos tensos de uma cirurgia, a gente tá mais... bem focado, mas em situações mais tranquilas a gente tá lá rindo, tá? Tentando sempre ter um ambiente de trabalho proteger mais legal, a mente, né? Algo leve, né? Algo que se torne mais leve, né? Porque o contexto em si já é pesado, né? Mas... E sabe que assim, ó, tu falou essa questão do exercício físico, fui na academia domingo, né? E eu, cara, meio que louco, né? Liberei endorfina, tal. E aí comecei a pesquisar de endorfina, sou meio curiosinha, assim, né? Pesquisa, né, gente? Eu sou pesquisador, então eu vou fuçando. E aí eu olhei a origem da palavra endorfina. Eu achei sensacional. Endorfina, ele vem, né, da junção da palavra endo, que é interno, interior, e morfina, que é anestésico. Então, a endorfina, o que te faz? Ela traz uma anestesia interior. Cara, se tu for ver, ele traz essa sensação de alívio, entendeu? Eu falei, cara, que loucura isso. E hoje a gente tem os pacientes viciados em morfina, né? Que eles só encontram o alívio na morfina, na medicação. Então, eles são totalmente dependentes disso, eles vão no pronto-socorro 1 ou 2 vezes por dia para tentar aplicar morfina, vão em hospitais diferentes, porque depois acabam ficando rotulados, né? E eles têm que mudar. E aquele é um momento, talvez, de conforto que ele tem
alguns minutos, uma hora, que é o efeito da medicação. Então, Olha você só. imagina a vida dessa pessoa, assim, o quanto ela Uhum. sofre e o Sim. quanto isso pode ser substituído, né? Por alguma coisa real, né? Como uma Exatamente. atividade física. Isso que eu ia te perguntar. A pessoa que é viciada, por exemplo, em morfina, assim, ela não sente. É só dependência química mesmo. Ela não sente mais a dor, mas ela sente a necessidade do bem-estar daquela medicação. É isso ou não? Então, a dor é uma coisa subjetiva, né? Então, assim, é muito difícil a gente quantificar isso, né? A gente tem Uhum. as escalas, né? De Pra 0 a 10, tentar o mais mensurar, leve. né, um pouquinho. Mas, assim, a gente, por exemplo, vê um paciente com uma lesão na coluna, ele tem um substrato para ter dor, mas a gente sabe que aquilo não justifica tanta dor. E aí ele pode ter junto componente emocional, de uma fibromialgia, Uhum. e aí já tem uma depressão Uhum. junto, tem algum problema no trabalho, um problema familiar, e aí vai somando os fatores para ele chegar num ponto realmente que ele precisa da morfina, porque senão ele acha que não tem o que vai melhorar a vida dele. Uhum. E aí, claro, ele só vai se afundar nos problemas, né? Além de ter todo o problema de familiar, de trabalho, agora ele vai ter um problema da dependência de medicação. Mas até além de uma dependência física, ali se torna até uma dependência psicológica, né? Sim. Porque ele acredita que ele só vai ter aquilo daquela O forma. alívio com a. Uhum. Interessante. E E o- sabe que assim, ó. Pode falar. Não, o tratamento para isso é tirar a medicação, se deixar sem, tentar colocar outras medicações no local. Uhum. Mas você imagina, esse tempo que ele está sem medicação, às vezes até uma internação, né? É uma Você abstinência, tem que né? internar o paciente para poder tirar ele do Mas aí que tá, ela sente dor mesmo ou é o corpo que pede? É isso que eu queria entender. Não, ela tem uma dor física, ela tem um substrato, sempre tem uma causa, né? Um trauma pequeno que vai aumentando, uma dor nas costas que vai potencializando progressivamente. Mas aí entra a mente junto, né? Ele tem um substrato físico, mas Sim. a mente vai estar agindo muito. E às vezes o papel da mente é muito maior do que o papel físico. Do que o trauma que ele tem. Exatamente. E eu vou falar assim, ó, eu lembrei agora, tem uma pesquisa, não vou lembrar o nome, quem que fez, tal, mas depois da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Muita gente lá nos Estados Unidos, os militares, eles ficaram viciados em heroína. Quando eles estavam lá na guerra, eles estavam usando heroína. Uhum. E aí o pessoal, né, do exército e tal, né, a galera da saúde começou a se preocupar, meu Deus. E essas pessoas, quando elas voltarem, a gente vai ter um problema, tipo, né, De saúde pública, de né? saúde É. pública, Uhum. todo mundo voltar e vai ter essa situação. E sabe o que eles notaram? Que as pessoas que tinham um ambiente familiar, que é aquela questão do amigo, que nem tu comentou, elas tiraram o vício da heroína. E as pessoas que não tinham para quem voltar, eles continuavam. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram um experimento com ratos. A mesma coisa eles fizeram com ratos. Aí como que eles fizeram? Eles colocaram os ratos aqui num lugar bem difícil, tal, que não tinha brincadeira, não tinha nada, e heroína. Uhum. E aí eles colocaram os ratos também na mesma situação, né, situação ruim e tal, com heroína. E aí depois esses dois ratos, né, dois grupos de ratos, um foi para um lugar, continuou hostil, e o outro foi com um monte de brincadeira. Tipo assim, rolinha, aquele negocinho que o ratinho vai, Sim. né? E aí tinham alguns pontos nas águas dos dois experimentos com heroína. Os ratinhos que estavam nesse campo, né, sem nenhum brinquedo, eles continuavam bebendo com a heroína. E esses ratinhos que tinham os brinquedos, eles não tomavam mais água com a heroína. Eles ficavam brincando. Olha que interessante. Cara, eu achei isso tão sensacional. E aí, esse é o ponto que tu falou. Então, a questão do estresse pós-traumático da galera que sofreu com a guerra, o pessoal que tinha uma estrutura familiar, que abraçou, que cuidou, eles ficaram... Eles se Tem um curaram. grupo de apoio, né? Cara, que sensacional isso, né? Mas aí você vê a mente e o físico, né? Ele tem o físico da abstinência, Sim. mas assim, ele conseguiu o ratinho, né? O próprio rato ali, com exercício físico, atividade, Exatamente. trocando, né, a dependência Uma por outras distração, coisas, né? Ele conseguiu, mas sempre tá junto. O químico é real, assim. A Sim, dor, sim. o que o paciente sente, né, do trauma, do estresse que ele passou, isso é real. Só que daí tem a parte emocional junto, aí tem que ter esse equilíbrio. E aí o papel, assim, acho que fundamental da psicologia, assim, né, de você buscar alguém para te dar um norte, né, para dizer como é que você pode melhorar isso, para onde você tem que gastar o seu tempo, colocar, assim, que você vai gastar de energia naquilo ali de buscar, assim, realmente, de tempo, de atividade física, ou então você vai ficar só no quarto deprimido, chorando, ou você vai fazer começar a levantar mais cedo, Reagir, né? fazer uma caminhada, fazer um esporte.
Mas se não tiver, acho que se não tiver alguém para orientar, chegar nesse cara, ó, você passou por isso, você viu seu colega morrer. Agora a gente vai tentar melhorar dessa forma, ter um norte. O trauma aconteceu, não tem como mudar o que aconteceu, né? Mas agora o que, que você vai fazer com isso? Ressignificar, né? Consegue ressignificar ele. É que você não pode apagar, né? Hoje, assim, é um sonho, talvez você chegar lá no computador, você apaga, né? Uma coisa que deu problema, né? Resetar a memória, né? E isso não tem, né? A gente não consegue, mas com tratamento, estabilizadores do humor, medicações, acho que a gente consegue dar um empurrão, né? Pra ele se ajudar, mas tem que ter a parte psicológica junto. Então, hoje a gente vê muito na área de saúde o trabalho multidisciplinar, né? Não é só uma especialidade, né? Nenhum grupo que vai fazer a diferença, mas assim, todo mundo junto para ajudar aquela pessoa. E aí, o quanto é importante você ter o acesso a isso, né? A psicóloga. Hoje a gente vê as crianças autistas, né? Eles precisam do terapeuta ocupacional, do psicólogo, do TO, nas do terapias, psicopedagogo. Porque o futuro dele vai depender disso, né? O quanto mais você tiver apoio, mais você tiver suporte, mais ele vai ter uma estímulos, qualidade de vida, né? Sim. Maravilha. E você viu que a Sabrina estudou. Não sei como ela soube, deve ter olhado na nuvem, né? Sabia do assunto, que era surpresa hoje, né? Mas ela leu as coisas. Gente, ela veio preparada, hein? Porque eu sou muito curiosa. Eu sou super curiosa. Então, eu tô sempre lendo, buscando, lendo. E aí, tu vê, eu lembrei dessa situação do ratinho e tal. Não, porque essas coisas marcam a gente, né? Então, assim, Exatamente. São memórias positivas, né? Agora, você imagina se você só lembrasse de memórias ruins. De coisas ruins que você leu, né? E hoje eu vejo isso na internet, né? O quanto os jovens são bombardeados com informações ruins, com vídeos ruins, com mensagens ruins, né? A gente vai falar, né, de um dos personagens aqui que... do Esquadrão Suicida, né? Que tem esses, né, que tão... Eu não tinha ainda, então mas a gente já sabe qual vai ser um dos temas aí, né? Já tem uma prévia aí, mas assim, o quanto você imagina para uma criança que aquele personagem é um exemplo para a vida dela, o que vai ser dessa criança? Exatamente. É como uma referência. Videogame, meu povo. É complicado. Jesus amado, cada um que, gente, pelo amor de Deus, a vida, mas mano. assim, é complicado os pais, né? Porque a responsabilidade é dos pais, né? Então, monitorar. Na minha época, quando lançou o GTA, que você atropelava a pessoa, você atropelava velhinho, nossa, era um absurdo, assim. Deus. Mas hoje é normal, assim, você ter um videogame que você pega, por exemplo, hoje se não é o policial, se é o bandido. Sim, o legal é ser o bandido. E você acha legal a polícia. Pô, fugir da polícia, qual que é a graça disso? Entendeu? E assim, olha como é a questão da doutrinação, né? Se a gente for ver na mídia, principalmente a área de entretenimento, o que eles trazem? Situações que chocam. Porque primeiro, depois tem choque, depois fica normal. Questão de moda, desfile de moda, esse povo aí que fica fazendo umas músicas meio loucas assim, o que eles fazem, gente? Traz tudo coisa que choca. Porque chocou de primeira, depois se torna normal. E assim a gente vai sendo doutrinado. Vai condicionando. Entendeu? Que nem tu comentou, no começo era matar velhinho. Gente, matar velhinho atropelado já é um absurdo. Não, tipo era assim, assim, entendeu? tinha Como abaixo assinado pra cria tirar pra derrubar o videogame, assim, aquele joguinho, né? Mas não deu certo. E eu olho hoje como é normal. Não tem praticamente censura nenhuma, qualquer criança pega um joguinho desse. Na internet, né? Eles conseguem acessar normalmente. E como é que você vai mostrar pra criança que, não, quem tá certo é o policial, que tá arriscando a vida, que tem um filho, uma esposa em casa, que ele pode capotar o carro, que ele pode morrer, porque alguém tá fugindo dele. E o papel dele é te proteger, né? O papel dele é te proteger. Né, se a gente for ver a questão da... Até como, assim, teve uma época que saiu... Ai, não vou lembrar o nome da série agora. Aquela da... Como é que é? Batatinha 1, 2, 3 lá. É de criança? Não, é de adulto. É dos jogos. É um japa, não é? Japa chinês? Não, isso. Coreano. Coreano, acho que é. Coreano, eu não assisti. Mas eu... É terrível. Crianças assistindo aquilo. Eram jogos, tipo jogos mortais, assim. É algo bem, bem impactante, assim, cenas bem fortes, né? E as crianças assistindo aquilo, os pais deixando, como se fosse algo... O quanto isso impacta na vida da criança. E hoje a gente tem o grande problema do suicídio, né? Então, vai ter tem o grupo Cafés, né? Que é o apoio às famílias aí, vítimas de... Centro de apoio a familiares enlutados por suicídio. Então, assim, o quanto isso está aumentando, né? E aí a gente vê que tem combustível para isso, né? A gente vê para estimular o suicídio. Hoje consegue achar na internet, né? As maneiras de fazer. Sim. E antigamente isso era muito restrito. Você não conseguia ter a mínima ideia de como chegar, né?
é que antes era tido como algo errado e ruim. Hoje em dia se incentiva. Tu consegue até ver na internet como se fazer pra se enforcar, gente. Virou, a gente pegou Cara. no hospital infantil, na época da baleia azul, né? Quantas crianças a gente pegou com... E era um negócio assim, a gente não tinha espaço suficiente no hospital para internar todas as crianças que tinham indicação de internar. Eu passei a mesma coisa. Eu sou voluntário lá no hospital infantil, né? Então a gente... depois da pandemia não deu mais para fazer, mas a gente sempre tinha esse trabalho. Sempre ia lá vestido personagens infantis, né? Junto com o pessoal da igreja e tal. E aí a gente sempre ia nas familiares, brincava com as crianças, tal, né? Quem quiser a gente orava, né? Quem quisesse a gente orava e tal. E o que aconteceu? Eu sou capelã também, né? Então eu sou capelã e uma vez me ligaram lá do hospital infantil. Tu pode vir aqui, dar uma olhada, tal, tem uma família, tal. E eu fui. Gente, a família tava indo na defensoria pública para que a criança continuasse sob aparelhos. Ela tinha tentado se enforcar e ela só estava respirando por aparelhos. E, gente, 12 anos. Nossa. 12 anos a criança tinha. E quando eu cheguei lá, né, ela já tinha vindo a óbito. Gente, 12 anos. E por que eu tô falando isso? Porque às vezes é o jovem que está assistindo a gente. E o que eu quero te falar? Que o suicídio, ele é uma tomada de decisão, é uma ação, uma atitude que você tem eterna para uma situação, para uma estabilidade que você está tomando, que você está tendo de forma momentânea. E é tratável, né? Sim. E uma coisa que você pensa e acaba fazendo, aquilo, né, catastrófico para você e para a família. E por que eu estou falando isso, né? Porque a gente está trazendo justamente essas conversas para trazer na roda, né? Conversa, troca uma ideia, tá com uma situação. E por que eu quero, né? Por que eu tô querendo falar disso também? Tem muita gente, né? Existe uma barreira muito grande, e eu falo por experiência própria, eu também tive, em relação a utilizar medicação. Que daí vicia. Que daí nunca mais vou conseguir. Que não sei o quê. Que não sei o quê. E até dentro da igreja, meu povo. Ou leu a bula, né? Leu a bula, não li a esquece. bula. Eu não leia a bula. Não leia a bula. Eu leio tudo. Não mas leia. a bula fala que pode morrer. Porque na verdade, se você for ler a bula, você não toma nada. Qualquer tipo de medicação, né? Paracetamol, né? Eu falei, não, você pode tomar e ter uma reação hepática e perder o fígado. Sim. Se precisar de um transplante em algumas horas, senão você morre. Mas como quebrar, né, essa questão, essa barreira, e enxergar que a medicação ela é necessária para situações específicas? E que, assim, não vai viciar essas paradas assim, porque esse é o maior problema, né? Como que age essa questão da medicação, assim? Ou como quebrar com esse tabu? Eu acho que, assim, a melhor forma de você lidar com o mito é você conhecer a realidade disso, né? A gente vê o quanto que uma medicação vicia, mas você sabe o que é viciar? Você sabe qual é o mecanismo farmacológico dessa medicação? A gente estuda anos estudando para realmente poder usar com segurança aqui. E a medicação, existe medicação forte e fraca? Eu acho que existe medicação bem indicada e mal indicada. A partir do momento que é bem indicada, mesmo ela sendo, né, teoricamente forte ou fraca, mas ela tem uma indicação para aquilo e ela vai fazer a diferença naquilo que a gente está tratando. Mas medicina não é matemática. Você pode usar uma medicação que o paciente tem um efeito contrário. Mas aí você vai partir para outra. Você vai achar a melhor, baseado no conhecimento que você tem, a melhor opção para o paciente. Os familiares perguntam para mim, mas não vai fazer mal? Eu falei, mãe, não quero fazer mal pro seu filho. Eu quero ajudar ele. Se eu fosse para fazer mal, não teria feito medicina. Não estaria nem aqui. Mas eu tenho como garantir que não vai? Não tem. Não. Cada organismo reage de uma forma então, também, a gente trata né? convulsão, né? A gente vai usar a medicação para controlar a crise. Você pode ter uma reação farmacológica como se fosse uma queimadura de 2º grau, 3º grau no corpo inteiro. Uma reação extremamente grave. Só que é extremamente raro isso. A quantidade de gente que a gente ajuda com epilepsia usando a medicação é muito maior que a quantidade de pessoas que tem essa reação. E a quantidade de pessoas que podem morrer por uma complicação de uma crise, um acidente, né? Tá dirigindo ou cair de altura, é muito maior do que a complicação. Então, assim, é tudo sempre pesado na balança. Então, você dizer que isso vicia, eu acho que é mais uma desculpa do que eu não quero tentar, do que às vezes eu nem quero procurar ajuda, para dizer, não, isso aí vicia, eu não quero me meter com isso. E é interessante que geralmente as medicações mais, né, questão, né, psiquiátricas, neurológicas, que tem mais esse tipo de preconceito. Né? Muitas vezes as outras, tranquilas. Às vezes a pessoa tem uma pressão alta, ela toma remédio pro resto da vida, né? Uma diabetes, né? Exatamente. E tem o mito do Gardenal, né? Ele usa Gardenal, nossa, você...
E hoje, o fenobarbital para epilepsia é uma medicação que, para criança de 1 ano de idade, abaixo de 1 ano, é uma medicação fantástica que controla as crises, entendeu? Então é usado e a gente usa com muita tranquilidade. Mas você imagina, né? Antigamente todo mundo usava Gardenal, tinha algum problema, né? Mas, assim, é um rótulo, e daí aí você chega o paciente e vai te dar o fenobarbital. Daí ele olha, não, mas é o Gardenal, não quero. Sim. Aí deixa de dar medicação para criança, por falta de conhecimento, e a criança volta com status convulsivo e pode morrer. Aí eu já peguei criança que evoluiu com óbito, 24 horas convulsionando, e o tratamento incorreto. Então, assim, aí, a mesma coisa do pessoal da igreja, né? Poxa, Deus deu conhecimento pra gente, né? Ele deu a capacidade do ser humano para criar. O diabo não cria nada, o diabo não tem o dom de nada, né? A criação vem de Deus. Então, poxa, Deus deu a oportunidade pra gente buscar criar um medicamento, né? Você imagina quanto tempo o pesquisador, né? O técnico do laboratório, o farmacêutico gastou para criar aquele remédio, pesquisas médicas, para ser chegado sem conhecimento nenhum, você falar, não, isso aqui não serve para mim. Então, assim, eu sempre tento confrontar o paciente. Falo, quanto tempo você estudou? Quanto tempo você se dedicou para chegar a falar isso? Pô, eu tenho o meu respaldo, né? A mesma coisa do psicólogo, falar, não quero isso, eu acho que não vai funcionar para mim. Mas, poxa, quanto tempo você fez buscou a terapia? Quanto tempo você estudou? Quanto tempo você tem de formação para poder chegar onde você tá? A mesma coisa é chegar por dinheiro, né? Constrói o carro, não põe o motor ali porque não vai precisar, entendeu? Ou põe um freio só numa roda. Não precisa botar vamos economizar. Exatamente. O carro, a primeira freada, vai rodar e vai morrer. Isso quando o paciente não se dá alta, né? Sim. Meu, gente, eu sou a rainha disso aí, né? Enfim, a gente aprende. Eu tinha eu tinha muito problema de aceitação com a medicação. Porque eu pensava, gente, já tô curada. Tipo, Deus, né? Sim. Deus, ele pode me curar e tal. E na minha cabeça também tinha muito essa questão. Eu tinha como é que eu posso dizer? Uma distorção cognitiva. Isso aí! Aprendeu! Em relação a isso, eu tinha muito preconceito em relação à medicação. Tanto é que, assim, no começo, quando eu comecei a INT lá, eu não queria, já estava com indícios de estresse. Então, eu estava no doutorado, né, estudando pra caramba e tal. Eu já estava com indício de estresse. Mas não tenho nada, eu vou só no psicólogo. Não vou tomar medicação, né? E aí comecei a ler, porque eu também leio, né? Comecei a ler artigo, daí vi que dava para usar hidroxitriptofano, dava um negocinho que dava uma melhorada, tal. Fui fazendo. Gente, mas aí a situação migrou para um ponto em que eu fui obrigada a pedir ajuda e no médico, né, e receber a medicação. E o que eu, né, queria trazer para o pessoal que tem essa resistência, né? Quando que a gente vai tomar medicação? Quando as tuas emoções, né, da tua alma, tu tá tendo muito mais prejuízo, né? As tuas tarefas do dia a dia você já não consegue mais fazer por aquilo que tu tá passando. Né? E aí foi exatamente isso que aconteceu comigo. Chegou num ponto assim que entre Natal e Ano Novo eu não saí mais da cama, gente. Eu só chorava. Entendeu? Pô, isso não é o normal meu. Você não tava mais funcional, exatamente, né? Eu não tava mais funcional. E por que eu tô trazendo essa situação? Justamente para quebrar isso, né? Sim. Da nossa cabeça, que a gente pensa, tudo é remédio, tudo é remédio. Não é tudo remédio. Mas existem momentos em que, que o remédio, ele é necessário para quê? Para te estabilizar, né? Sim. Às vezes até para iniciar um processo de terapia, às vezes você tem que estar com a medicação primeiro, porque às vezes o paciente não tem nem força. Isso, aquele empurrão, né? O empurrãozinho, aquele up que ele precisa para iniciar. Isso é o transtorno, porque você está sofrendo com isso. Isso né? mesmo, então, isso é o Tá te transtorno. trazendo prejuízo, né? Então essa é a definição básica. É um transtorno, causa algum prejuízo pro emocional, né? Exatamente. E aí o que é interessante, né? Gente, eu assim, sou fã, né? Cara, tudo bem, tu vai tratar com medicação, mas não é só medicação. Tu tem que saber o estopim, a raiz de que tá te deixando ou depressiva ou ansiosa, né? E aí, pra você descobrir isso, tem que ser psicólogo. Tem que cavocar ali, gente, pra ver qual que é a área, a raiz. E sempre aparece alguma coisa, né? Sempre. Sim. Poxa. Então, assim, Karine, pra terminar, assim, o que você acha que um paciente, né, um policial, acabou de sofrer ver o colega seu baleado, morreu na frente dele, qual que é a perspectiva, assim, ver que ele tá sofrendo, tá tendo os sintomas, né, do estresse pós-traumático, os pesadelos, e ele cada vez está ficando mais isolado, assim, tá
já não tem mais a vontade de ir pro trabalho, acordar de manhã para ir pegar a viatura é um estresse. Já vai para um burnout, né? Isso. O que você acha que, assim, pra gente dar uma esperança para ele, o quanto que a gente pode dizer para ele que tem uma chance das coisas mudarem? Ele buscando ajuda, ele pode com certeza ressignificar tudo isso. Apagar não vai, né? Só que quando, por exemplo, vinha essa memória, talvez já não vai mais trazer tanto sofrimento quanto estava trazendo antes. A ponto de deixar ele incapaz de fazer suas atividades, ter sua rotina, viver com a sua família, né? Então é possível sim acalmar essa emoção, trabalhar essas distorções, esses sintomas que vão acarretar junto, porque se ele não tratar isso agora, cada vez vai ficar pior. Uma bola de neve. É uma bola de neve. Em terra viva, uma hora aparece. E Sabrina, você como uma amiga, assim, você tem um amigo policial que passou por isso, assim, o que você acha que seria o papel do amigo, assim, nessa hora? Muito Desligar bom. o celular, né? Desligar o celular, né? Não, muito não é boa comigo, pergunta, assim. gente. Eu vou falar pra vocês, tá? Assim, ó. Até para os familiares, para as pessoas que estão, né, em torno de quem passou por isso. Dar o suporte, dar apoio. E assim, as pessoas, elas precisam se sentir acolhidas. Eu falo assim, por mim, tá certo que o meu negócio não era um estresse pós-traumático, né? Eu tava passando uma depressão. E qual que é o ponto? Quando eu fiquei nessa situação que eu tava de cama e tal, a minha mãe e a minha irmã vieram falar comigo. Bina, tu não é assim. Isso não é o teu padrão. Tu acorda cantando pros teus bichos, entendeu? E tu tá só na cama. Então, o que eu acho interessante pros amigos, pras pessoas que estão em redor, né? Ponto 1, analisa o comportamento da pessoa. Se tá, né, ela tá começando a se isolar, ela já não é mais a mesma pessoa, né? Tem tipo um impostor dentro dela, ela não tem mais o mesmo comportamento, tu já tá vendo essa diferença, dá esse suporte, né? Fica junto, conversa, fica, né, à disposição para conversar. E sabe que é uma coisa assim que eu acho importante, que às vezes os familiares não sabem muito bem como agir. Então fica aquela assim, poxa, mas tu é tão inteligente, tu é tão bonita, por que tu tá aí? Tu tem tudo. Tu tem tudo. Exatamente. Esse tipo de conselho, digamos, deixa a pessoa se sentir mais culpada ainda. Exatamente. Então pior. Então o que ela Às vezes pode... aquele empurrão, né? Pro final, tá lá na beira da piscina. E daí, ó, Exatamente. termina de empurrar. Aí pronto, tu já tá lá. Poxa, olha calma. tanta gente que não tem nada, você morre de fome, e daí você vai lá e... Tu tá sendo ingrata, né? Mas não é por maldade, né? Não, é... a pessoa acha que vai ajudar por realmente. não conhecer, Né? exatamente. Então tem que falar assim, eu tô aqui contigo. Se tu quiser ir no médico, se tu quiser procurar um psicólogo, eu vou contigo. Vamos dar uma volta, tá? Eu tô aqui do lado, se você quiser conversar, só me chamar. Então é esse tipo de acolhimento que o familiar ou o amigo precisa dar pra pessoa. Eu fui até mais proativa. Eu falei, já marquei médico pra você. Então, você vê um amigo de verdade, né? Um amigo que é realmente... Já agendei a consulta. E acho que isso pelo Facebook, pelo Instagram, você não conseguiria fazer, né? Senão, Exatamente. Então, assim, exatamente. eu acho que isso é o que a gente precisa fazer, né? Tentar fazer a diferença na vida das pessoas, Sim. né? E assim como os policiais, né, se dedicam para proteger a gente, acho que a gente pode fazer isso para os nossos amigos, né? Proteger eles, ajudar eles e fazer a diferença. E ninguém deles, precisa dar conta de tudo sempre sozinho, né? então... Exato. E principalmente homens, tem muito, é uma questão meio cultural, né? Engole o choro, homem não chora. Então vai reprimindo. Na polícia tem muito Tem isso, muito né? isso. Mas assim, eu acho que eu admiro muito eles, são Sim. meus heróis, acho heróis de verdade, né? Uhum. E agradeço o exemplo que eles me deram. Eu trabalhei um tempo de voluntário com o pessoal, então tive muitos amigos, mas assim, muitos exemplos mesmo. Assim, e acho que os jovens têm que ver, realmente conhecer o pessoal do Águia, o pessoal do Tático, Sim. o pessoal do batalhão, assim, o quanto é importante o trabalho da PM, assim, o quanto eles têm que ser valorizados e o quanto eles são exemplos pra gente. Assim. Maravilha. Isso aí. Certo, gente? Então, Certo. obrigado aí quem tá ouvindo a gente, né? Sem pé nem cabeça, né? A gente vai longe e volta. Cheio do script aqui, né? Só que não, né? Então, a nuvem tá na nuvem. É, Então, hoje ninguém viu nada. essa nenhum nuvem roteiro, ninguém né? acha. Vai só descendo. E o tema não era esse, né? Mudou, mas Sim. assim, ver a competência dos profissionais que a gente tem aqui, né? De chegar, colocar um tema na mesa e a gente consegue com propriedade mostrar o que a gente quer, né? Então, Maravilha. deixar esse recado aí, assim,
busquem ajuda, a gente tá à disposição, né? E exatamente. tenham amigos de verdade, né? Tenham amigos que você possa confiar. Sim. Esse é o conselho que a gente pode deixar aí. E quem é amigo, fica de olho, meu povo. Fica de olho. As a gente pessoas nunca dão sabe. sinais. Elas dão sinais, Dão sinais. exatamente. Mas amigos reais, né? Não sinais pelo Facebook, né? Não sinais pelo Instagram, que Não. ali eu acho que não é real, né? Uhum. Exatamente. Você Não, tem tu tem que que, conviver. Pra Uhum. você Tem que ir notar a atrás, diferença no comportamento da pessoa, tu tem que estar Uhum. junto. Né? E nunca Tem que pense só pra chamar atenção, é só uma fase. conviver. Sim. A gente nunca sabe. Valorize, né? E é um Uhum. processo, meu povo. Tá aqui, ó. Eu aqui, experiência própria, entendeu? Passei uma fase difícil e tal. É um processo. Tratou, curou, fechou. Uhum. Entendeu? Vamos viver. E tá aí com a gente, ó. E tá aí, ó. E tá aqui com a gente, isso aí, tu vê, trazendo né? sua história. As, Legal. né? Que tem aquela música que fala, né? Que das minhas feridas, É isso. né? Saia poder pra curar, né? Uhum. Que a gente passou possa ajudar as outras pessoas. Eu A acredito. Bíblia fala, né? Cristo em vós, Cristo em você, Cristo em mim, né? A esperança da glória para as outras pessoas, né? Sim. E é Amém. isso aí. Amém. Amém. Uhum. Então, que Deus abençoe todos aí. A gente tá aí realmente pra poder tentar ajudar as pessoas da Isso aí. maneira que a gente Isso puder. aí. Pessoal, Uhum. se tu tiver algum. Já te cortei? Não, pode Não, falar. fala. Pessoal, se tiver algum tema que você queira que, né, trazer, queira que a gente dê uma olhada, dê uma explanada, pode né, colocar aqui nos comentários pra nós. A gente vai fazer enquete, não conseguimos ainda, mas já vai colocar em prática, né? Sim. A gente tá se enquete. ajustando, a gente A tá gente tá- aprendendo. Hoje foi tá se surpresa, adaptando. né? Segundo, pessoal, a gente tá Mas caminhando. Uhum. E A gente tem outros temas que a gente quer ainda abordar, né? A gente tem, mas assim, Sim. a gente tá à disposição, né? De Isso aí. precisar. Uhum. E acho que os personagens são vários, né? São personagens em quadrinhos, Ah, personagens de pô. filmes Uhum. reais, né? Sim. outro mas- nível, hein, meu povo? Não, esse aqui Não É, mexe né? muito, Fraga. não, não. Ah, tá com ciúme já. Não, eu mesmo quebro tudo no Não, nome. não, tá bom, É gente. isso aí, então, pessoal. Estamos aí. Valeu, obrigado aí, pessoal do apoio aí também. Valeu.